Boa noite a todos, mais uma vez. Nós estamos reunidos para mais um Café Teológico Ibra. Estamos caminhando nessa obra de John Bunyan, O Peregrino. E hoje nós temos aqui o privilégio de nos conduzir nessa caminhada no capítulo 6, nessa edição que eu tenho aqui, que é antiga. Mas o título, para vocês localizarem, é aquele que o peregrino, ele chega à cruz e livra-se do fardo. Aqui na minha edição, é o capítulo 6. Não sei como está na de vocês. Acredito que todos, talvez quase todos, conheçam o Kelson, o Dr. Kelson Mota. Ele é o nosso irmão em Cristo, muito querido. E aí, toda vez que ele sai de férias, ele vem aqui para São Carlos e a gente tem o privilégio de ouvir um sermão dele aqui na Ibra também. Mas ele caiu na besteira de falar, olha, o dia que você quiser, eu posso dar um estudo lá do Café Teológico. Bobagem, né? Bobagem. Ele falou, peixe morre pela boca. E, graças a Deus, a agenda dele permitiu estar conosco aqui. Sem mais delongas, passo a palavra para você, que fique à vontade. Deus abençoe. Aí. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui com a igreja ainda aqui distante. Faz um tempo que eu não apareço aí em São Carlos. Se Deus permitir, vai ter o casamento de um homenzinho chamado Lucas. E, se Deus permitir, nós vamos estar aí também, claro. Vocês estão fazendo o Café Teológico da obra de John Bunyan, O Peregrino. É considerado talvez o maior clássico do cristianismo, depois da própria Palavra de Deus, a Bíblia. Acho que ninguém supera, senão a própria Palavra de Deus, em termos de edições, a própria obra O Peregrino. Na verdade, é o Peregrino e a Peregrina, ou o progresso do peregrino, rumo à cidade santa, cidade celestial. E é um livro muito rico, muito rico. O Reginaldo tinha perguntado assim, você pode falar o capítulo 6 e o capítulo 7? O 6 é curtinho, é só quando o cristão ele tira o fardo cai das costas do cristão. Eu já fiquei assim, é um capítulo curto, mas é um capítulo talvez dos mais importantes, talvez o mais importante do livro, não é? Porque é ali que ele começa a caminhada de fato, agora com um cristão converso, não é? Ao Senhor. E o capítulo é curto, eu estou, acho que é a mesma edição de vocês, não tenho certeza se é essa que vocês estão usando. Como é tão curto, eu vou ler, tá? É só uma folha, basicamente. Está escrito assim: em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. Por este caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades por causa do fardo às costas. Correu assim até alcançar um lugar íngreme, no alto do qual erguia-se uma cruz, e pouco abaixo no vale um sepulcro. Vi no meu sonho que assim que o cristão chegou à cruz, seu fardo afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado e disse de coração exultante: ele me deu repouso pela sua angústia, pela vida e pela morte. E ali permaneceu algum tempo olhando, admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim do seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes de sua cabeça manassem água que lhe escorria pelo rosto. Estando o cristão a chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: a paz seja contigo. O primeiro lhe disse: os teus pecados estão perdoados. O segundo o despiu dos farrapos e lhe vestiu com uma nova muda de roupas. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com o selo e mandou o cristão a observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 então partiram. O cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando: sobrecarregado de pecados até que vim, quem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia, lugar ditoso, início será de viver venturoso?
Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim prende romperá? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Então, um capítulo curtinho, mas é talvez o principal capítulo da caminhada do cristão, agora como cristão converso. E isso é algo que todos nós conhecemos. Nós já vivemos isso em algum momento das nossas vidas, da caminhada cristã. Nós estivemos aos pés da cruz e ali, pela fé, nós cremos que aquele crucificado, por meio da sua obra, por meio dos seus méritos, nos otorgou eterna salvação. Então vamos ver isso aos poucos aí. Eu não sei se vocês estão ouvindo um cachorro. Esse cachorro só late quando eu estou dando estudo. Isso que ele está do outro lado da rua, umas 3 casas. É uma coisa. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. E nessa apresentação nós vamos poder verificar aos poucos aqui o que tem no estudo para nós. Em geral, no final, parece que as perguntas ficam para o final, aqui com vocês. Havendo pergunta muito necessária e urgente, né, podem interromper aí. Do contrário, a gente pode ver no final. Ok? Então, vamos ver hoje sobre o capítulo 6. O cristão, ele chega, não é, à luz. Muito bem. Gostaram da arte aí? Tem até o logotipo da Igreja Batista Raízes. Gente, vocês estão lendo o livro. Qual é o progresso do peregrino até o capítulo 6? Né? O livro, na verdade, ele começa com a ideia de que John Bunyan teve um sonho. John Bunyan estava preso, na verdade, numa caverna, numa prisão, numa masmorra, que mais parecia uma caverna. E nesse sonho, um homem que encontrou um livro, e nesse livro ele leu palavras terríveis. E por causa desse livro, ele percebeu que havia um fardo atado às suas costas. E ele não sabia o que fazer. Como ele se livraria dessa ira vindoura? Perturbado, ele chama a sua família e fala que a cidade onde eles vivem, que é a cidade da destruição, estava ali entesourada para o fogo. E todos ali seriam destruídos se não entendessem, se não buscassem uma forma de se salvar. Sua mulher e seus filhos não deram ouvidos ao cristão, até aqui chamado de um homem, o peregrino nesse caso, e este homem, sabendo que ele, se ficasse naquela cidade, ele seria destruído juntamente com todos, ele foge da sua cidade, a cidade de destruição, ele não quer dar ouvidos aos homens, e ele sai gritando vida eterna, vida eterna, vida eterna, e na sua fuga ele procura um caminho que livrasse dessa destruição e ele encontra um homem chamado Evangelista. E Evangelista, numa conversa com ele, indica um caminho para o qual ele poderia encontrar a salvação. E o Evangelista diz, olha, está vendo aquele brilho ao longe? Siga por aquele caminho e lá o seu fardo cairá das costas. No meio do caminho, ele vai se encontrar com 2 homens, obstinado e volúvel, e na conversa que eles têm, eles acabam caindo no pântano da desconfiança. O obstinado já tinha ido embora, volúvel ao perceber as dificuldades do caminho, deixa cristão ali sozinho, mas cristão é auxiliado, retirado ali por boa vontade, se não me engano o nome, daquele pântano, e é novamente conduzido no caminho para a porta estreita. No meio do caminho ele encontra um homem chamado Sábio Segundo Mundo, que diz para ele algo bem interessante. Rapaz, para que você vai se aventurar nesse caminho terrível? Caminho longo, pesado, se tem um caminho tão curtinho. E Sábio Segundo Mundo o encaminha para um monte, o Monte Sinai, onde ele haveria de encontrar o Senhor Legalidade, e o Senhor Legalidade poderia tirar aquele fardo das suas costas sem ele ter que caminhar por um caminho tão terrível que tinha pântanos no meio, tinha bichos, tinha animais. E ele vai pelo conselho do sábio segundo o mundo, e quando ele chega ao sopé do monte, ele percebe que aquele monte está para cair sobre ele. Aquele monte é o Monte Sinai, é
o monte da mulher escrava, a própria mulher escrava é o monte, e ele se vê muito atemorizado, porque ali havia muitos relâmpagos, muitos trovões, e a visão era terrível daquele monte. E ali ele é novamente advertido pelo evangelista, que diz para ele: olha, como você foi louco ao ponto de deixar o caminho da salvação. E novamente o evangelista indica para ele o caminho da porta estreita, ele chega à porta estreita, ali ele é recebido, ele pergunta se o fardo pode ser retirado das costas, é dito que não, somente ao chegar no lugar certo, aos pés da cruz, aquele fardo cairia, mas ele é bem recebido na casa do intérprete, que mostra para ele vários quadros impressionantes de verdades acerca do caminho da salvação. E, ao fim, ele se aventura no caminho da salvação, um caminho reto, e ao final daquele caminho havia uma cruz. E é que nós começamos o caminho da salvação. One escreve que, num sonho, ele viu que a estrada pelo qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados. Isso daqui é interessante. Né? No caminho da salvação, você não tem outra forma de seguir. Ela tem 2 muros, você está andando ali, não há atalhos, não há maneira de você chegar mais rápido. E esse caminho, claro, o texto todo é um texto alegórico, ele se chama salvação. E por esse caminho, o cristão ele está correndo, está com um fardo terrível. É interessante que nessa figura o fardo não está aí, não. Ele está correndo para o fardo, com o fardo, mas o fardo não está aí, não tem problema nenhum. E aqui, gente, nós já começamos um ponto importante da caminhada do cristão. Alguém que está ouvindo da palavra de Deus, alguém que está percebendo que sem o Senhor o seu destino é o mais terrível possível, alguém que tem rejeitado a moralidade desse mundo, as soluções legalistas desse mundo para a salvação, alguém que tem conseguido ver verdades na palavra de Deus, e essa pessoa ela se volta para o Senhor. E ela vai dizer assim: como posso ser salvo? De que maneira eu posso fugir da ira vindoura? A única maneira é você se aventurar no caminho da salvação. E a palavra de Deus fala muita coisa sobre o caminho da salvação. Não é uma coisa do Novo Testamento somente, é algo já do Velho Testamento. O profeta Jeremias, o Senhor falando pela boca do profeta Jeremias, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Não lembro um versículo do Senhor Jesus? Mas eles dizem, não andaremos. Desde há séculos e séculos atrás, o Senhor já nos chamava para trilhar esse bom caminho. Não é um caminho fácil? Não, não é. Mas é um caminho onde você, de fato, pode descansar. Os povos, as pessoas que não conhecem a Deus, eles não querem isso daí. Eles dizem assim: não queremos esse caminho, não andaremos por ele. Nós não queremos esses caminhos antigos, essas veredas antigas. Nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. No capítulo seguinte, nós vamos ver pessoas tentando trilhar o caminho da salvação, mas que não entraram pela porta estreita. Mas o caminho da salvação sempre foi dado para nós, sempre foi revelado para nós pelos profetas, desde a antiguidade. Andai por ele e achareis descanso, e o Senhor Jesus vai falar a mesma coisa. E darei descanso para as vossas almas. E o Senhor vai dizer alguma coisa também para nós sobre esse caminho da salvação. Alguém pode dizer assim: não, o caminho é murado dos dois lados, é uma coisa tranquila, ele é reto, não vai ter problema nenhum. Mas esse caminho, ele se dá pela porta estreita. A palavra diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, é espaçoso, é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu achei legal nessa figura que o caminho é realmente apertado. Você não pode, de certa forma, fazer o que você quiser nesse caminho.
E no original, o apertado quer dizer que é alguma coisa que, se você se desviar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você vai ralar as costas ou vai ralar o braço, né? Você não tem como fazer qualquer coisa, você tem que ir para frente, reto. Não só a porta é estreita, mas o caminho ele é apertado. O caminho que conduz à salvação, o caminho que conduz à vida, é um caminho estreito. Nós não temos muitas liberdades nesse caminho. O mundo, ele diz assim, não andaremos por esse caminho, porque nós queremos fazer o que nós quisermos. Não é? A porta do caminho do mundo era larga, o caminho é espaçoso, a porta é muito grande, entra muita gente. O caminho é aplanado de certa forma, ele é espaçoso. Ali você pode dançar, ali você pode correr, ali você pode deitar, ali você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode rolar de qualquer jeito, que ele é muito espaçoso. Mas esse não é o caminho da salvação. Por que o mundo não quer o caminho da salvação? Porque eles querem ter liberdade de fazer o que suas próprias consciências, próprias concupiscências desejam. Né? Então, o caminho da salvação, ainda que tenha tesouros eternos, ele não é um caminho espaçoso e ele não é para qualquer um. Né? Isso é importante para nós. O Senhor Jesus, não é? Ele convocando a multidão, e juntamente seus discípulos, ele disse algo acerca desse caminho. Ele disse assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Então, o caminho da salvação é um caminho da negação pessoal. Né? E nesse caminho, você não está só correndo, né? Você está tomando a sua própria cruz. Tome a sua cruz. Você está seguindo a cruz que está à frente. Você segue sempre a cruz. Muita gente diz assim, olha, venha para o cristianismo, venha para a igreja, aqui você vai ser feliz, aqui você vai ter tudo do bom e do melhor, você vai ser filho do dono, né? Mas, na verdade, o caminho da salvação não é exatamente esse que o Senhor pregou. Né? O Senhor pregou o contrário. Né? Ele disse, olha, o meu caminho ele é estreito, a porta é estreita, é apertado o caminho, e nesse caminho não cabe você e o seu ego. Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que tomar a cruz que eu também carreguei. E nessa cruz está embutido tudo aquilo que não é agradável na presença de Deus. Você tem que largar e tomar a cruz do Senhor. E nesse caminho, não é você que diz quando caminhar, quando parar, para onde ir, ali você vai seguir a cruz. Você vai seguir o Senhor que fez esse caminho. Né? E é interessante porque quando o Senhor estava na semana ali da sua crucificação, ele conversando com seus discípulos acerca que ele deveria ser entregue aos gentios ali, ser morto. E Tomé ele faz a pergunta que é a pergunta de todos nós. Né? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E essa é a pergunta para a humanidade. Qual é o caminho da salvação? Como é que eu sei como é esse caminho? Né? Eu sei que ele já é um caminho santo, como diz aqui Jeremias, né? Um caminho antigo, caminho que traz descanso. Esse caminho começa com uma porta estreita, é um caminho apertado durante o seu percurso, é um caminho em que você deve negar a si mesmo, o seu ego deve ser deixado para trás no decorrer da caminhada. Você vai deixando aquilo que lhe é mais importante para assumir aquilo que é mais importante para o Senhor. Mas a questão é, onde está esse caminho? E o Senhor Jesus, ele responde de maneira muito clara para Tomé a pergunta, não, como saber o caminho? E o Senhor responde, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz que ele mesmo é a porta. Né? Eu sou a porta. Né? Entrareis e achareis pastagem. Né? Mas ele também diz, eu sou o caminho. E ele é também o alvo do caminho. Porque ao fim desse caminho está a vida eterna. E nessa vida eterna está lá o Senhor Jesus. Né? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você não pode trilhar esse caminho sem Cristo. Você não pode trilhar esse caminho com a sua própria sabedoria, dizendo assim, não,
eu já entendi o que é o cristianismo, eu vou viver do jeito que eu quero, no meu entendimento. Não dá, ele é a verdade. E você não pode imaginar que durante esse caminho, a maneira como se porta, as coisas que você faz, é que lhe herdarão a vida eterna. Não, ele é a própria vida. Então, ninguém vai ao Pai nesse caminho, senão pelo próprio Cristo. Ele é o próprio caminho. E isso é importante para nós. Né? Nós vivemos um momento em que as pessoas estão, de certa forma, criando um cristianismo self-service. Né? Cada um imagina o que deveria ser o cristianismo para si e assumem isso como se fosse o caminho. Então, vai ter gente hoje em dia que está pregando, está defendendo a ideia que você não precisa ir para a igreja, né? O movimento dos desigrejados. Tem gente hoje em dia dizendo assim, olha, que na igreja pode tudo, você não precisa mudar a sua condição, né? Se você é de determinado gênero, de determinada condição sexual, não tem problema, porque aqui pode tudo, o Senhor nos aceita de qualquer forma, né? E aqui você pode fazer o que você quiser. São as igrejas inclusivistas. Tem outros que dizem assim, olha, essa história de pecado, né, é uma definição muito estrita. Né? Pecado é tudo aquilo que não nos faz sentir bem, porque Deus quer a nossa felicidade. Então, aquelas igrejas, hoje em dia, as igrejas coach, né? As igrejas liberais. Mas nesse caminho, há um nome, esse caminho se chama Jesus. Né? A verdade se chama a palavra de Deus. E a vida é a vida que vem dele e flui para a vida eterna. E ele termina assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Né? Isaías 35:8, falando sobre o caminho, ele diz assim, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. E olhem mais o que ele diz, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará. Ele é um caminho reto, ele é murado dos dois lados. Nem mesmo o louco. O louco aqui é aquele que não tem entendimento completo das coisas, não consegue entender perfeitamente a realidade, mas mesmo esse louco, nesse caminho, ele não errará. Esse caminho, ele é, de certa forma, feito convite a todos, mas somente aqueles que foram chamados como filhos de Deus, povo de Deus, é que passarão por eles. Imundos, pecadores no sentido de que vivem o pecado e gostam do pecado, mentirosos, impuros, hipócritas, adúlteros, e tantos outros que vivem no pecado, se refestelam no pecado, esses não andarão por ele. Eles podem até achar que estão caminhando. No capítulo 7, Bunyan vai falar algo sobre isso. Pessoas podem até, às vezes, pular nesse caminho, andar um pouco, mas cedo ou tarde eles vão cair fora. E muito cedo, na verdade, eles não aguentam o caminho da salvação. Esse caminho não é para eles. Eles não poderão trilhar de jeito nenhum. É somente para o povo de Deus. E, meus irmãos, o que eu acho mais legal aqui em Isaías é que ele diz assim, quem andar por ele, né, não errará. Esse caminho, ainda que seja apertado, ele é aplainado. Né? Ele não permite que nós nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Se nós fizermos isso, nós vamos ralar as costas, vamos ralar o peito, vamos ralar os braços. E se nós tentarmos pular esse muro, nós corremos o risco muito sério de sofrermos um grande mal às nossas almas. Então, esse é o caminho da salvação. Mas Bunyan, ele está falando, né? Havia de seguir por esse caminho, que era murar dos dois lados, chamar salvação, e por esse caminho, né? Portanto, corria sobrecarregado o cristão. Não sem grandes dificuldades, mas por causa do fardo às suas costas. Nessa caminhada do peregrino, ele ainda está buscando a cruz. Né? E ele está com um peso esmagador nas suas costas, o peso esmagador do fardo do pecado. E é algo bem interessante, porque a palavra de Deus vai falar muito sobre isso.
Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja, talvez a maioria não tenha nascido. Eu não nasci na igreja. O Senhor me encontrou quando eu já tinha uma certa idade. E quando você vem do mundo e você ouve falar da graça de Cristo e você persegue essa graça ali na palavra de Deus, você começa a visitar uma igreja, você só vai perceber a liberdade que há nessa estrada em Cristo Jesus quando você realmente reconhece a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, quando há verdadeiro arrependimento. E ali você percebe que o fardo que você carregava é retirado das costas. Então, o cristão, aquele que caminha com este peso, né? Esmagador. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Davi, que foi um homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, que cometeu alguns pecados terríveis durante a sua caminhada, ele escreveu uns 3 salmos sobre essa situação em que ele vivia, e ele vai falar do peso desse fardo. Em Salmo 32, 3 e 4, rei Davi ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso é o pecado. É isso que o pecado faz. O pecado ele esmaga a nossa alma. Mas quem é que pode perceber esse fardo do pecado? Só quem de fato é escolhido pelo Senhor. Só quem de fato foi alvo da graça do Senhor. Por que Davi pode escrever esse versículo 3 e 4? Davi tinha cometido um assassinato, Davi tinha mentido, Davi tinha enganado. Né? Davi tinha feito isso para ficar com uma esposa de outro. Mas Davi era um homem de Deus. E para um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando peca, esse pecado, meus irmãos, é isso daqui, é muito maior do que essa pedra nas costas de um homem. E quando você guarda isso, você não confessa, você não se arrepende. É o que o salmista diz: envelhecer os meus ossos. O peso do pecado, ele é aliado ainda à mão do Senhor, que pesa sobre nós, em nossas mentes e nossos corações, pelo pecado cometido. E diz assim: o meu vigor, né, a minha saúde, ficou como se fosse uma seca, um terreno seco, né? Sequidão na época de menos chuva. Então todo o meu vigor se esgotou. Quando você peca, você sente o peso do pecado na sua vida, na sua caminhada cristã. Você sente, porque há pessoas que dizem assim: agora eu sou cristão, né? Tudo já saiu, né? Eu estou liberto. E a pessoa vive como se não houvesse, de fato, se libertado de um pecado muito grande. Ela peca, ela vive do jeito que quer, e parece que o pecado não faz nenhum desassossego em sua alma. Né? O peregrino, ele diz assim, que ele caminhava com grandes dificuldades por causa do fardo às suas costas. Né? Salmo 31, 10, o salmista diz assim: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força. Olha bem agora, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. É interessante que ele não coloca assim: debilita-se a minha força por causa do trabalho, por causa da saúde, né? Por causa dos anos, não disse debilita-se por causa da minha iniquidade. Esse é o cristão que está perdendo seu tempo, está perdendo seus anos, está afundado em um certo tipo de depressão, porque sabe que cometeu um pecado, sabe que viveu na iniquidade e não tem conseguido se libertar disso. Nossos pecados já foram perdoados, nós já fomos libertos, vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas nós continuamos vivendo nessa vida em uma natureza ainda pecaminosa. O nosso corpo não foi redimido. Os pecados
que nos acometem, eles devem criar em nós esse mesmo sentido que nós vemos aqui nesses 2 salmos. Né? Porque a mão do Senhor pesa sobre nós por causa da nossa iniquidade. Eu estou triste, né? Eu estou gemendo, eu estou sem força, meus ossos estão envelhecidos, gemo o dia inteiro. Por quê? Por causa da minha iniquidade. Salmo 38, 3. Não há parte sã na minha carne. De novo, olha lá. Agora, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E esse versículo aqui está ótimo, porque ele coloca os 2 lados da questão. Né? Se nós temos sobre nós a indignação de Deus que pesa sobre nós, essa indignação se dá por causa do nosso pecado. Né? Tem muita gente que é crente, está vivendo numa situação difícil espiritualmente, não consegue ter sossego de dia, não consegue dormir durante a noite, está o tempo inteiro ali desassossegado, né? Sua vida, seu vigor se torna sequidão de estio, e às vezes ele chega a dizer assim, por que, Senhor? Por que, Senhor? Não estou dizendo que toda vez é pecado, mas em muitos casos é por causa do pecado, o pecado não confessado, o pecado que você sabe que você tem cometido. Né? E Deus se indigna com isso. Deus se indigna. Meus irmãos, o peso do pecado não confessado em nossas vidas, ele esmaga. Você diz assim, não, mas eu já cometi, eu tenho cometido, e eu não estou percebendo esse peso. Há algo muito sério na sua vida. Há algo muito, muito sério. Se você consegue reconhecer que pecou, e reconhecer que, de alguma forma, o que você fez é indigno do seu Senhor, e isso não tem te causado, né? Essa tristeza, essa falta de saúde, de certa forma, nos seus ossos, esses gemidos, recomendo que você procure o seu pastor, você converse com ele, porque está faltando o entendimento correto do pecado ou da coisa errada que você tem vivido ou tem cometido. Não é? Isso é importante, não é? Porque o pecado ele nos esmaga. Salmo 38 ainda, estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Não estou falando aqui de pessoas que estão em algum quadro depressivo, por algum problema, que não pecado. Aqui a questão é o fardo do pecado. O cristão, quando ele peca, ele fica, como diz esse salmo, aflito, não é? Desassossegado, quebrantado. Ele não consegue estar bem. Ele não está bem consigo mesmo, porque ele não está bem com o seu Senhor. Ele está correndo no caminho da salvação, mas é como se ele ainda estivesse com aquele fardo atado antes de ele se converter. Se você tem pecado e se isso tem te indignado, se isso tem desassossegado seu coração, graças a Deus. Mas aí precisa de arrependimento, precisa de confissão, para que você possa dizer, como disse o próprio rei Davi, né? Restaura a minha alegria da tua salvação. Não é me restaurar a salvação como se eu tivesse pedido, restaura a minha alegria da tua salvação. Porque o cristão, que é crente, que está no caminho da salvação, ele não vai sair desse caminho. Mas ele pode perder a alegria da salvação. Nós vamos ver também o peregrino perdendo essa alegria no capítulo seguinte. O capítulo seguinte é bem interessante, né? Mas o legal é que Salmo 68, 19 diz assim, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Olha, gente, que beleza aqui. Deus é a nossa salvação. Do caminho da salvação, se nós confiarmos ao Senhor os nossos problemas, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. É Ele que leva os nossos fardos. Nós não temos como carregar, nenhum de nós tem como carregar isso. É pesado demais para as nossas almas. É só dele esse trabalho. O próprio Senhor, o servo sofredor, carregou sobre si as nossas iniquidades. Nós não temos forças para carregar, nós não temos como nos salvar, porque a Deus
pertence à salvação. A salvação, então, bendito seja o Senhor dia a dia, que dia a dia leva o nosso fardo. Isso é realmente a bondade, a misericórdia grande demais para nossas vidas. Né? E ele correu, né? O cristão correu até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz e pouco abaixo no vale um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que o cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais o enxerguei. Né? Só na cruz há libertação do fardo. Só na cruz de Cristo nós podemos ter libertação dos nossos pecados. Só na cruz de Cristo há descanso verdadeiro. Não adianta você tentar se libertar por uma doutrina humana, né? Por exemplo, práticas de boas obras, ou por uma doutrina mental, com pensamento do poder positivo, coaching, ou qualquer coisa assim, né? Meditação transcendental. Não adianta você tentar se libertar por um conhecimento oculto, as muitas religiões que tem aí, maçonarias ou coisas semelhantes. Não adianta você tentar se libertar buscando outros deuses, outras religiões, outras formas de entender os poderes do outro mundo. Só na cruz há libertação do fardo. E foi isso que aconteceu com o cristão. Quando ele foi chegando aos pés da cruz, o fardo caiu-lhe das costas. Ele não tinha como tirar esse fardo, não vinha dele, não tem poder. Nenhum de nós tem poder. Somente olhando aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados. Somente dele, na presença dele, a libertação deste fardo. Né? E é interessante que, para John Bruno, esse fardo cai das costas, vai tombando, né? Ele diz assim, caiu no sepulcro e nunca mais se enxergou esse fardo. E é bem interessante essa alegoria, porque é isso mesmo que se dá na salvação. Porque na salvação nós temos uma contemplação da nossa própria vileza, nós temos a contemplação daquele que nos liberta, nós temos a contemplação do sacrifício que foi feito pelo nosso libertador. E nós temos também a sensação, a visão e o experimentar da liberdade do fardo que cai das nossas mentes, dos nossos corações, da nossa consciência, das nossas costas, do ponto de vista espiritual, meus irmãos. Ali naquele salmo, né, de Davi, Davi voltando, ele continua no versículo 5, ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo, olha bem, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, como transbordar de muitas águas não atingirão. Então, ele está dizendo, olha, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu não tenho como me libertar desse peso, Senhor. E aí vem o salmista e diz assim, eu confessei o meu pecado. A minha iniquidade, que estava escondida, eu não ocultei mais. E ele diz para si mesmo, eu confessarei ao Senhor minhas transgressões. Porque eu não tenho como me libertar dessa culpa. Tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso é libertação. É isso que o Senhor faz conosco. Ele não vai dizer para você, olha, seu pecado foi terrível demais, fora daqui, fuja daqui, não me veja mais, porque o meu rosto contra ti é duro. Se você vai à presença do Senhor, você confessa o pecado, você deixa claras tudo aquilo que você fez, e você diz, Senhor, realmente eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno. Ele perdoa a iniquidade dos seus servos. E o homem piedoso, ele fará essas súplicas
enquanto há tempo de poder se encontrar com o Senhor. Porque aquele que vive no pecado, que vive na sua iniquidade, e não confessa, e não deixa as claras, e vive como se não tivesse fazendo aquilo, o tempo desse homem está se esgotando. Pode ser, e é muito provável, que ele nunca tenha sido libertado do poder do pecado em suas vidas. O homem piedoso, sim, ele vai buscar ao Senhor e vai confessar. Porque quando transbordar as muitas águas, não atingirão. Alguns dizem que essas muitas águas é a ira do Senhor, que espumejante transbordará nos últimos dias sobre todos os ímpios. Temos que fazer como peregrino, vamos correr, vamos chegar aos pés da cruz, vamos confessar os nossos pecados, vamos deixar claras a nossa iniquidade, vamos confessar as nossas transgressões e rogar, Senhor, me liberta, me dá a libertação, perdoa a iniquidade do meu pecado. Em Cristo Jesus, que já me libertou, dá-me, Senhor, a clareza, dá-me a necessidade dessa libertação, dá-me também, Senhor Deus, a necessidade de se sentir liberto. É o que Davi fez. Né? Em Atos 4:2, o apóstolo Pedro, falando para tanta gente, diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Somente o nome do Senhor Jesus é poderoso para nos libertar, é poderoso para nos transformar. Não há salvação em nenhum outro. Não há método para salvação. Não há Buda. Não há Espiritismo. Não há Allan Kardec. Não há qualquer outro tipo de homem, qualquer outro tipo de seita, qualquer outro tipo de religião, de metodologia, de meditação que possa te libertar do fardo do pecado. Abaixo dos céus não há nenhum outro nome, não existe nenhum outro nome. Esse nome foi dado entre os homens, né, para nós, que é Cristo Jesus, e é por ele que nós podemos ser salvos. Então, essa é a libertação que há na cruz. Né? E o Senhor Jesus falando sobre essa libertação, e também, para mim, um texto assim belíssimo, né? Em João 7, João 10, 27 e 29, o Senhor falando sobre as suas ovelhas, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Não, bem, eu lhes dou a vida eterna. Não é uma vida passageira. Ele diz assim, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Agora, olha que interessante. Ele diz assim, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Ele está dizendo antes, ninguém as arrebatará da minha mão. E da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, uma vez que você está nesse caminho da salvação, seus pecados foram perdoados, você recebe a vida eterna, você jamais perecerá. Ninguém tem poder para te arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém tem poder para te arrebatar das mãos do Pai. Essa salvação foi otorgada pelos méritos de Cristo. Aqueles que assim viveram e foram colocados nas mãos de Deus, esses ouvem a voz do pastor, porque são ovelhas. Elas seguem o pastor. Ele as conhece. Elas têm a vida eterna. E na mão desse pastor, não tem como libertar, não tem como arrebatar. Ele é o Senhor de todo o universo, ele é o sustentador de todo o universo, ele é o consumador de todas as coisas, ele é o consumador da fé, ele é o alvo da fé. Da mão dele, ninguém poderá arrebatar a sua salvação, porque ele já morreu na cruz. Você foi liberto do fardo, da culpa, do pecado. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Né? E é interessante sobre o pecado, né, que Bunyan ele escreve assim, que o fardo caiu das costas, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais foi visto. Malaquias, falando sobre isso, ele diz assim,
falando de Deus, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma vez que nós somos libertos por meio dos méritos de Cristo, nossa iniquidade foi perdoada. A palavra está dizendo assim, que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Interessante que para o hebreu, o mar era sempre sinônimo de algo maldito, de algo terrível, de sofrimento, de algo que não podia ser resgatado. Alguém que caísse no mar não seria nunca mais resgatado. Morte no mar era ir para as profundezas eternas. E na cruz há a libertação dos nossos pecados. Esses pecados são lançados nas profundezas. Mas essa é a figura que o profeta ele faz do Senhor. Né? Então ele tornará a ter compaixão de nós. Né? E, gente, nessa libertação nós temos descanso. Né? O Senhor ele faz o seu convite universal e não tem convite mais misericordioso que esse. Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, com esse peso terrível nas costas, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, você vai andar agora comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. É isso que nós desejamos. Descanso para a nossa alma. Descanso desse desassossego. Descanso dessa tristeza. Descanso desse peso. Ele diz assim, o meu jugo é suave. E o fardo que você vai carregar é leve. Porque você não está carregando só. Né? Você está carregando comigo aqui. Eu estou carregando para você. Então, na cruz, meus irmãos, é a libertação desse fardo. Eu não sei a vida de vocês, não, dos que estão me ouvindo agora, mas se você está sobrecarregado, está cansado, busca aquele que de fato tem solução para isso. Busca aquele que morreu na cruz para te libertar desse fardo. E esse é o convite que ele faz para você. Vinde a mim, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Sou manso, sou humilde de coração. Você vai achar descanso para a vossa alma em mim. Somente na cruz. Há pessoas que se convencem do erro, do pecado, mas nunca chegaram de fato aos pés da cruz para serem libertos do seu pecado. Há gente que está na igreja que é convencida de que o cristianismo é uma religião boa. Mas cristianismo não é uma religião boa. Cristianismo é Cristo. Cristianismo só é religião no sentido de vivência em comunidade. Mas o cristianismo, em sua inteireza, em seus fundamentos, é o próprio Cristo. Se você não estiver convencido do seu problema, do seu pecado, da sua vida pecaminosa, e que somente Cristo pode libertar, olha, você está cometendo um engano terrível, pessoal. Você está vivendo no erro e pior, você está vendo a solução e está desprezando o caminho eterno. Há muita gente convencida de que o cristianismo é uma boa religião, mas não estão convencidos de que Cristo é o Senhor dessa religião, Cristo é o Senhor das nossas almas. E elas nunca foram libertas do seu pecado, da culpa do seu pecado. Ok até aqui, gente? Né? Mas vamos adiante. Tem muita coisa. Na verdade, esse pequeno capítulo tem tanto assunto que não dá para a gente passar por eles assim, simplesmente como se não fosse nada. Né? E aqui tem uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem quando leem o capítulo 6 do Peregrino, qual é exatamente a natureza do fardo que é retirado por Cristo? Porque tem gente que ao ler o Peregrino, ainda que o autor deixe bem claro que seja isso, tem gente que entende o seguinte, olha, quando eu me converti, todos os meus pecados foram retirados e eu não peco mais. Há uma linha terrível, que inclusive uma época em São Carlos ela cresceu, em que a pessoa acha que ela é impecável. Uma vez que ela se converteu, ela é impecável e tudo que ela faz, mesmo os pecados que ela comete, não são mais classificados como pecado. Então tem gente que até imagina assim, olha, caiu o fardo das costas do peregrino, caiu todo o seu pecado, ele agora está
completamente livre de todo pecado. Mas não é isso não, tá? O autor, no livro inteiro, a gente vai ver que o cristão, na sua caminhada, ele continua pecando, ele continua cometendo erros terríveis. E ainda assim, a graça do Senhor acompanha. Então, qual é o fardo que é retirado por Cristo na hora da conversão? Não é? E aqui a gente tem que lembrar de Colossenses 2, 13 a 15, que diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, e vocês que ainda não eram convertidos, vocês que não foram atingidos pela graça, vocês que viviam nesse mundo, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, eles que estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da sua carne, ele, o Senhor Jesus, vos deu vida juntamente com ele. E ele diz assim, perdoando todos os nossos delitos. Tudo aquilo que nós tínhamos feito até então, contra o Senhor, tudo foi perdoado. E todos os nossos delitos inclui também aqueles que virão. E ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças e nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É esse peso, né? Essa dívida que nós tínhamos com o Senhor, que era impagável, que nós não poderíamos pagar, porque, de certa forma, o salário do pecado, ele não pode ser pago por nós, o salário do pecado é a morte. Então, esse era o escrito de dívida que nós tínhamos para com o Senhor, esse é o fardo. E esse fardo, ele é caracterizado pelos pecados que nós tínhamos cometido, nós temos cometido, mas ali na cruz, por meio da sua morte, diz, vos deu vida juntamente com ele. Não é? Ele removeu esse escrito, encravando na sua cruz, né? Devido ao seu sacrifício, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aquelas realidades espirituais que achavam que o Senhor da glória tinha morrido na cruz, e agora eles podiam festejar, não. O Senhor os despojou, né? Os colocou a desprezo público. A cruz foi o triunfo do Messias. E o nosso escrito de dívida foi cancelado. Ele era prejudicial. Constava de ordenanças. Faça isso, faça aquilo outro. E nós não podíamos fazer absolutamente nada. Dentro dos mandamentos, nós podíamos cumprir. Nós estávamos afundados cada dia em mais dívida. Nós fomos perdoados de todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos delitos. Esse é o fardo que é retirado por Cristo Jesus. Então, nós fomos livres da culpa do pecado, nós fomos livres do poder do pecado. E um dia seremos livres da presença do pecado, porque nós vivemos nesse mundo. E esse mundo já é no maligno. E nós já estamos num corpo que não foi completamente redimido. Nós vivemos ainda na presença do pecado e estamos sujeitos a pecar. Então, isso aqui é importante, né? Porque da culpa, nós acabamos de ver, ele cancelou o escrito de dívida, a culpa do pecado, a culpa que resultava em morte, a dívida que nós tínhamos que pagar, ele cancelou. Ele tomou sobre si essa dívida, foi ele que pagou em nosso lugar. E ele também agora nos retira o poder do pecado, porque a palavra diz em Romanos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, ou seja, dessas ordenanças, e sim da graça. Opa, então eu não peco mais, eu tenho capacidade de não pecar? Não, não. O pecado não terá domínio, no sentido que o pecado agora ele não é mais o seu senhor, a sua natureza pecaminosa, ela não tem poder absoluto sobre a sua vida. Você está no senhorio de Cristo. Então ele não terá domínio sobre o cristão. Não há mais tentação sobre nós que nós não possamos suportar. Por quê? Porque há alívio no Senhor. Nós estamos agora debaixo do senhorio de Cristo. Nós podemos rogar ao Senhor libertação. Nós podemos refugiar na cruz, nós podemos refugiar na presença do Senhor e rogar, Senhor, me liberta. Senhor, me guarda de pecar contra ti. Senhor,
me dá lábios puros. Senhor, purifica meus olhos. Senhor, guarda o meu coração de pecar contra ti. Só quem é liberto do pecado pode fazer uma oração desse tipo. Só quem agora não está sob o domínio do pecado pode rogar ao Senhor viver uma vida pura e santa. Agora, nós não vivemos sob a presença do pecado. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. O querer, o bem está em mim. Agora ele é uma pessoa convertida, alcançada pela graça, ele quer o bem, ele quer fazer aquilo que agrada o Senhor. Né? Ele quer isso. Antes de Cristo atingir, não tem como querer isso. Ele diz assim, não porém efetuá-lo, ou seja, o poder não está em mim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Ele diz, graças ao Senhor em Cristo Jesus, né? Que eu sou escravo do Senhor, nesse aspecto. Ou seja, nosso dominador sobre nós é o Senhor Jesus. Mas nós fomos libertos da culpa, fomos libertos do poder, estamos sendo libertos da presença e um dia estaremos completamente libertos da presença do pecado. Ah, mas eu peco tanto. Rogue ao Senhor. Rogue ao Senhor libertação. Rogue ao Senhor guarda. Peça ao Senhor livramento de todo mal. Viva de modo agradável, Senhor. Olhe os seus passos. Tenha o seu tempo sendo remido. Leia aquilo que de fato agrada ao Senhor. Busque estar na presença dos filhos de Deus. O pecado não terá domínio sobre nós. Ah, mas eu peco tanto, né? Sou cristão, mas não consigo parar de pecar. Ótimo, até aí ok, não tem problema. Mas a questão é, você não consegue parar de pecar e não quer parar de pecar, porque aí a história é séria. Né? Se você diz, olha, eu estou pecando, e ao mesmo tempo você não faz nada para isso, você não busca o Senhor, você não se lança em choro ao Senhor, você não dobra os joelhos, você não abre a palavra de Deus, você não confessa o seu pecado, você não tem prazer de estar com os santos de Deus, com seus irmãos em Cristo. E ainda assim você diz assim, eu queria não pecar, então alguma coisa está faltando na sua vida. Porque para o Filho de Deus, ainda que ele peque, como o apóstolo está falando assim, mas ele não quer fazer aquilo, ele não prefere, não é, o mal. Ele não quer o mal. Mas ele sabe que na sua carne não habita bem nenhum. Então, o fardo que foi retirado por Cristo é a culpa do pecado, o poder do pecado e é também a presença do pecado que virá. Então, em Cristo, esse fardo da culpa foi retirado, foi cancelado, a nossa dívida foi paga plenamente por Ele na cruz. Se você tem pecado, ore ao Senhor, rogue ao Senhor, se submeta ao Senhor, se arrependa, confesse, se há alguma coisa interna, resolva você com o Senhor Deus. Se for algo contra alguém, se prejudicou outra pessoa, vá com esta pessoa e resolva. Se você não tem coragem de resolver, procure o seu pastor, coloque para o seu pastor o que está acontecendo, diz assim, Senhor, né, me dê uma direção. E esse pastor ele vai dizer assim, meu querido, confesse e tente resolver com essa pessoa. Eu vou com você. Vamos conversar, vamos chegar ao entendimento, porque é essa a vontade do Senhor. Né? E aí, sempre terminando com o versículo Isaías, ele diz assim, o Senhor falando pela boca de Isaías, tá? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de ti, não, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Fomos libertos. É engraçado, né? É legal ele dizer assim, eu mesmo que apago por amor de mim. Né? Dos teus pecados não lembro mais. Eu passei uma borracha. Todos os pecados perdoados foram apagados. Esse fardo não ser retirado, graças ao Senhor. Tá? E aí, o cristão teve o seu fardo retirado, caiu, foi escondido ali, nunca mais ninguém viu. Então, ele ficou o cristão alegre, aliviado, e disse de coração exultante, ele me concedeu repouso pela sua angústia, pela sua vida e pela morte. E aqui o cristão ele permanece um tempo,
admirando-se ali. Ele fica surpreso ao perceber que quanto mais ele olha para a cruz, a visão da cruz, né, o seu fardo, né, é cada vez mais aliviado. Né? E isso é muito interessante. Olhou, portanto, olhou novamente e ficou olhando até que ele começou a chorar. E é um choro de alegria, meus irmãos. Né? É um choro de tristeza, não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Isso é muito, muito interessante, né? Porque em 2 Coríntios nós temos um texto sobre isso. Né? O apóstolo diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Quando a gente começa a observar o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós isso. Olha por que ele nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, né, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou numa versão melhor, é nova criação. As coisas antigas já passaram, as escrituras se fizeram novas. Meus irmãos, é isso, nós fomos libertos, nós fomos feitos nova criação. Tudo que ficou para trás, a nova criatura. Ele nos concedeu repouso pela sua angústia, pela sua vida, pela sua morte. E quando nós observamos seu sacrifício na cruz, isso nos constrange demais. É um constrangimento bom, porque a gente continua olhando ao Senhor, continua estudando a sua obra, continua vendo os efeitos dos seus méritos em nós, e nós ficamos cada vez mais impressionados. Isso nos alivia do fardo dessa existência diariamente. Ele morreu por todos. Né? Todos morreram. Né? Ele morreu para que os que vivem não vivem, mas vivem para si mesmo. É interessante que eu posso dizer assim, olha, ninguém agora mais conhecemos segundo a carne. E até se antes a gente imaginava como era Cristo segundo a carne, agora nós não conhecemos mais desse modo. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Todas as coisas se fizeram novas. Essa é a visão da cruz no coração do cristão. Quando nós começamos a estudar sobre os méritos de Cristo, sobre a obra de Cristo na cruz, isso tem que nos constranger, tem que nos dar repouso, alívio, tem que nos arrebatar. E essa visão da cruz tem que ser algo constante em nossas vidas, meus irmãos. Paulo falando que quando ele pregava, ele só queria pregar Cristo e esse crucificado. Ele não pregava outras coisas, não pregava as filosofias desse mundo, não contava historinhas sobre a sua vida. Ele pregava Cristo e esse crucificado, porque ali no sacrifício de Cristo, nós temos exultação para o coração do cristão, nós temos alegria para o coração do cristão. A visão da cruz no coração do cristão nos dá alívio. Né? E em Gálatas 6, o apóstolo diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me. Olhem bem, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra tradução seria assim, mais longe de mim esteja me gabar. Se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou me gabo na cruz do nosso Senhor Jesus, né? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem circuncisão, mas ser nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O importante é ser nova criatura, por meio da cruz de Cristo. Se eu tenho que ter alguma glória nesse mundo, se eu posso me gabar para os outros, é que eu sou nova criatura por causa da cruz de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, por causa do sacrifício do meu Senhor e Salvador. É nisso que eu posso me gloriar. É nisso que a visão da cruz nos traz ao coração. Né? E 1 Coríntios 1:30 diz assim, olha a visão da cruz no coração do cristão, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Senhor Jesus, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele é tudo para nós. Ele é sabedoria. Ele nos deu a sabedoria da verdade de Deus. Ele é justiça. Ele é santificação. Ele é redenção. Está escrito. Quem tem que se gloriar, glorie-se no Senhor.
A visão da cruz tem que nos levar a esse entendimento, meus irmãos. A gente tem que estudar mais. A gente tem que meditar sobre os méritos de Cristo. Nós temos que perder tempo dos nossos dias pensando naquilo que o Senhor Deus fez por nós. Nós temos alegria ao contemplar a cruz do nosso Senhor. E aí chegamos nas vestes do cristão, estamos aqui terminando, estando o cristão a olhar e chorar, né? Ali na cruz está extasiado, não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria, é um choro de exultação. Eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: a paz seja contigo. O primeiro lhe disse: os seus pecados estão perdoados. O segundo o despiu dos farrapos e vestiu com nova muda de roupas. E o terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa e deu-lhe um rolo com um selo. E mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Esse selo, ele vai falar no capítulo seguinte, a gente não vai entrar direto aqui, devendo entregar. Então, aqui nós temos o episódio em que as vestes do cristão são mudadas. Né? Ele agora é vestido com uma nova muda de roupas. Ele agora é cristão, de fato, redimido, alcançado pela graça. E dos céus há 3, basicamente, testemunhos para o cristão. Os pecados estão perdoados. Você agora é nova criatura e isso está simbolizado pelas novas roupas. E você tem um sinal na testa, um rolo com um selo que, nós vamos ver depois, que é o testemunho do cristão, né? Que é a marcação da redenção e o selo do Espírito Santo. Muito bem. Né? Como nós temos a questão da conversão, meus irmãos, nós temos que lembrar que uma vez convertido, como nós falamos anteriormente, né, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, ele, mas vivificado no Espírito. Então, os nossos pecados foram perdoados. Nós fomos conduzidos a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Essa é a primeira, talvez, palavra para o cristão, quando é alcançado pela graça. Os teus pecados estão perdoados. Mas não só isso, né? Se os teus pecados estão perdoados, né? Foram perdoados pelo nome de Cristo Jesus. Então, devemos ter tranquilidade nisso. Mas eu ainda estou pecando. Nós vamos, infelizmente, continuar a pecar, porque nós estamos na presença do pecado nesse mundo. Mas os nossos pecados são perdoados. Se a nossa consciência nos acusar de algum pecado, nós temos advogado perante o Pai Jesus Cristo. Ele é o nosso justificador. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar. Então, isso aqui é importante para nós, não? E outra coisa é justamente a questão da mudança de veste. Aqui é bem simbólico. Isaías ele vai falar já há muitos anos, né, sobre isso, muitos anos antes de isso. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu, olhem bem, olha o termo, de vestes de salvação, e me envolveu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. O Senhor nos adornou, nos enfeitou com as vestes da salvação, nos envolveu, nos cobriu com o manto da justiça. Nós agora não vivemos mais nas vestes do pecado, da carne, do velho homem, da velha natureza. Nós agora estamos revestidos da salvação que há em Cristo Jesus, meus irmãos. O apóstolo, falando em Efésios, diz assim, Efésios 4, 20 e 24. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, olhem bem, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Agora,
como cristãos, nós somos revestidos de Cristo, nós temos que nos despojar do velho homem, temos que tirar essa veste velha, essa veste antiga, joga fora, né? Porque essa veste ela se corrompe segundo as concupiscências do engano, e agora nós temos que estar renovados, primeiro, no espírito do nosso entendimento, né? Transformados pela renovação da vossa mente. E se você agora foi retirado, você tirou as vestes antigas, você tem que se revestir de uma nova roupa. Revistais do novo homem criado segundo Deus. E esse homem, né, ele vive em justiça, e essa justiça, ela procede, essa retidão procede da verdade. O cristão, ele não pode estar descoberto. Não tem como. Se ele se despojou das vestes do velho homem, ele tem que estar vestido com as vestes de Cristo, agora. Né? Então, isso é importante, porque em Apocalipse, o Senhor Jesus, falando para a igreja, ele diz algo seríssimo, meus irmãos. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tá? Vocês foram instruídos. Tá? Tem que se despojar do velho homem. Se você não se despojou do velho homem, é como Paulo está falando em Efésios 4, né? Se é que de fato fostes, ou tendes ouvido a Cristo e fostes instruído. Porque você não tem mais como viver com as roupas do velho homem. E continuando nessa palavra aqui de Efésios, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Né? Se você pecava tal coisa, não peque mais. Se você traía, não traia mais. Se você mentia, não minta mais. Né? Se você era uma pessoa gananciosa, seja agora liberal. Liberal em termos de posses. Se você era uma pessoa faladeira, fofoqueira, você agora retirou isso, jogou fora. Você se vestiu de discrição, de moderação. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem. Revistais do novo homem. Está claro aqui, meus irmãos? Esse novo homem não é você, não é da sua mente. Ele foi criado segundo Deus. Como está a sua veste? Como está a veste do seu testemunho? Rasgada, rota, suja, mal lavada? Tem que se revestir do novo homem. Tem que se revestir de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Essas são as nossas vestes. Quando nós somos salvos, nós somos revestidos de Cristo. E foi nos dado um selo, o selo do Espírito Santo. E foi nos dado um rolo. O rolo aqui é o seu testemunho, mas isso aí é para o próximo capítulo. E por fim, somente pela cruz, a alegria verdadeira. Partiram os 3 anjos, Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando. Sobrecarregado de pecados, até aqui vim, nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia lugar ditoso. Início será de um viver venturoso. Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prende romperá. Bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Essa é a alegria de liberto por Cristo Jesus. Essa é a alegria de quem recebeu a salvação. Essa é a exultação do cristão. Aquele homem, quando viu o Senhor Jesus pequenininho ali com seus pais do templo, estou esquecendo o nome dele, ele diz assim, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que alegria, né? Você lembra também de Filipe? Aqui tem um caso bem interessante de alguém que foi salvo. Filipe estava andando ali, ele encontrou o eunuco, e a palavra diz assim, então, o eunuco viu ele, estava lendo um rolo da lei, e Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? E ele disse assim, não, eu só vou entender se alguém me explicar. Filipe subiu, explicou o rolo da lei que o eunuco estava lendo, falou sobre salvação, falou sobre Cristo, falou sobre batismo, e ele disse assim,
O que falta para eu ser batizado? O que me impede de ser batizado? Né? Ou seja, eu creio. E assim, nada impede se creres, né? E então, diz aqui Atos 8, 38, 39, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais Eunuco. Agora o que fala sobre ele? E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. É o júbilo da salvação. É o júbilo daquele que foi alcançado pela graça. Eu era ateu. Quando, depois de muito tempo na igreja, o Senhor teve misericórdia e achou de abrir os meus olhos, no momento que eu estava só. Olha, não teve choros, não teve arrebatamentos, mas teve uma paz tão grande, uma alegria de que eu agora entendo, eu agora sei que eu fui salvo. O Senhor me encontrou, o Senhor me libertou. E eu lembro que eu desci da laje onde estava e eu fui falar para algumas pessoas, eu compreendo, eu acho que eu fui salvo. Eu estou conseguindo entender as coisas. Isso é júbilo. Júbilo que só vem pela cruz. Nesse mundo tem muita gente alegre, buscando alegria. A alegria se tornou basicamente a, como posso dizer, o alvo de muitos. E as pessoas querem alegria de todo jeito, em festas, querem alegria em drogas, querem alegria em amores, em prazeres, querem alegria nas coisas, querem alegria nos filhos. E eles podem até ter momentos de alegria, mas essa alegria vai passar. Está cheio de júbilo. Esse cheio de júbilo só pela cruz, meus irmãos. Salmo 13, 5 diz assim, no tocante a mim, você me falando, eu confio na tua graça. E ele fala para si mesmo, regozije-se o meu coração na tua salvação. Também salvação. Somente pela cruz há verdadeira salvação. Somente há regozijo no coração quando nós alcançamos a salvação do Senhor. Salmo 34, 2, bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. É interessante, né? O apóstolo falando assim, nada posso me gloriar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Então, essa é a alegria do Senhor. A alegria que vem da cruz. Filipenses 4,4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, essa alegria não é a alegria do mundo. Essa é a alegria do Senhor. É a alegria no Senhor. Não é alegria no mundo, não é alegria pelas coisas até que o Senhor possa lhe dar, mas é alegria no próprio Senhor. O apóstolo está dizendo, alegrai-vos sempre nele. Né? 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre alegres, sempre orando, sempre dando graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Só pode ter essa alegria, essa disposição, os que foram alcançados pela graça do Senhor. E eu quero terminar com essa última frasezinha do peregrino, aqui diz assim, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Por que eu posso ter alegria? Por que eu posso dizer que na cruz, aos pés da cruz, é um lugar ditoso? Porque o homem foi humilhado por mim, o verdadeiro homem, e ele deve ser exaltado. Como é que ele foi humilhado? Diz lá Isaías 53, era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nem fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si, olha bem, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E o que nós fazíamos? O que nós achávamos? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele, o nosso Senhor, o Salvador, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha, o nosso castigo, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. Pelas suas feridas, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Seja exaltado o homem que por mim foi humilhado.
Esse é um motivo também de alegria, é um motivo de exaltação ao Senhor, é um motivo de dar aleluias. Quando a gente pensa nas dificuldades que a gente está vivendo, ele lembra que esse é um caminho estreito, mas é um caminho reto, é um caminho de salvação. Nesse caminho, há a verdadeira libertação. Nesse caminho, a mudança de vida, a mudança de vestes, a alegria verdadeira, porque no final desse caminho nós temos o nosso Senhor, o Senhor que foi humilhado por nós. Às vezes a gente gosta de dizer assim, não, Jesus morreu por todo, mas de uma maneira muito genérica. Mas aqui Isaías está dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou. Né? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era sobre nós, que deveria nos trazer a paz, porque o castigo do pecado é a morte, é a única forma de nós ter alguma paz nesse sentido, que nós não poderíamos ter, estava sobre ele. Seja exaltado. Bendita a cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. E aqui nós chegamos ao fim desse capítulo. O peregrino agora está livre do fardo da culpa do pecado, né? Do fardo do poder, do domínio do pecado sobre ele. E ele está contemplando a cruz, está contemplando a obra da cruz, está contemplando o Salvador. E há para ele verdadeira alegria, verdadeira exaltação, que deve ser a nossa de todos os dias. Amém? O próximo estudo, né, o próximo capítulo é o cristão subindo o desfiladeiro da dificuldade. E aí tem muita coisa mesmo. Mas isso daí é uma outra conversa. Ok? Ok, maravilha. Perguntas? O Lucas ele mandou aqui pelo WhatsApp 2 perguntas. A primeira é: um apóstata continua vivendo com esse fardo? E a segunda é: a falta de um fardo aponta que essa pessoa não foi salva? Vamos começar primeiro com o apóstata. Né? O apóstata é aquele que andou no meio do povo de Deus, que participou de alegrias do povo de Deus, que foi testemunha do poder de Deus no meio do povo de Deus, mas foi alguém que nunca foi alcançado pela graça de Deus. Estava no nosso meio, mas não era um dos nossos. E um dia essa pessoa simplesmente desconheceu a Cristo, disse assim, eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu perdi meu tempo aqui. E a palavra de Deus diz que essas pessoas são desculpadas, elas não têm como se arrepender, não tem como. Elas viram tudo que era possível para a salvação e ainda se negaram ao Senhor da glória. Essas pessoas ainda estão com fardo. Tá? Agora é interessante que no livro do peregrino, inicialmente dá a impressão que o peregrino, o homem, que no primeiro capítulo é chamado de homem, ainda não cristão, antes de ele ler o livro, ele não tinha ideia do fardo que estava nas suas costas. Estava lá. Mas quando você vê a lei de Deus, a lei avulta a ofensa. Não é? Então, nesse sentido, quando ele começa a ler o livro, na verdade, a lei ela vai avultar a ofensa que nós temos contra Deus. E ela nos mostra, na verdade, um caminho para a morte. Nós não temos como nos salvar. O apóstolo, nesse sentido, ele não entendeu absolutamente nada. Ele estava no meio da igreja convencido que o cristianismo era uma boa religião. Mas ele nunca se convenceu realmente que ele é um pecador necessitado de salvação. Continua com fardo. Provavelmente a sua consciência está tão calejada e suas costas estão tão curvadas sob o peso do pecado que ele nem mais percebe que ele não está mais andando, ele está engatinhando sob o peso do pecado. Mas ele acha, como está engateando, o pecado parece, vamos dizer, mais fácil de carregar, ele não se dá conta da desgraça da sua situação. Tá? Qual era a outra mesma pergunta, perdão? A outra parte? A falta de um fardo aponta que essa pessoa não foi salva, mas eu acho que você acabou respondendo as duas numa só. Mas tem uma
coisinha aí nessa segunda pergunta. Né? Alguém pode dizer assim, irmão, eu sou do Senhor, e eu não tenho sentido esse peso do pecado. Há crentes que conseguem ter uma vida razoavelmente santa na presença do Senhor, pessoas que quando começam a pecar, elas já caem em si, rogam ao Senhor perdão, e elas têm uma leveza de vida que não é muito comum. Então, esse peso do pecado, a palavra de Deus, esse pecado tenazmente, né, nos acompanha, nos circunda, quer nos fisgar. Mas tem muito filho de Deus que, quando peca, já vai direto aos pés do Senhor e roga perdão, e recebe alívio desse peso, dessa culpa, porque a dívida foi retirada, mas a culpa do pecado, mas recebe isso, daí anda tranquilamente. Né? Agora, claro, a ausência completa da ideia do pecado como peso, como dívida, se essa pessoa nunca viveu essa experiência, então talvez seja o caso de estudar um pouco mais a palavra de Deus, chamar um cristão mais experiente e contar, olha, tem isso daqui, pode ser que não seja nada, mas na maioria das vezes, quando o pecado não tem incômodo nenhum na sua vida, principalmente quando você é cristão, não te incomoda, é sinal de que alguma coisa muito séria está acontecendo na sua vida. Muito, muito sério. Então você tem que temer nesse ponto. Ok. Mais alguém? Gente, o que vocês têm achado do livro até agora? Como é que vocês estão vendo a caminhada do cristão? Porque é um progresso. Né? Em alguns momentos ele vai dar umas escorregadas feias. Esse livro ele é maravilhoso no sentido que você se vê retratado em muitas situações. E os diálogos que ele mantém com as personificações dos pecados, né? Os pecados antropomorfizados, ou mesmo as virtudes, olha, é uma coisa excelente para nós. Né? A gente começa a pensar e ver alguns fundamentos básicos, tanto nas virtudes como nos pecados. Então é um livro para você ler com calma, ler outra vez, daqui a uns 2 anos ler de novo, que toda vez que você lê você encontra coisa nova, você se vê retratado em algumas situações. O próximo capítulo, ele subindo o morro da dificuldade. Olha, tantas partes da nossa vida nós estamos subindo esses morros, às vezes nós caímos no pântano ali da desconfiança, né? E em tantas outras situações aí, na feira das vaidades. Então é algo interessante, é algo para comentar, algo para perguntar, né? Algo para dizer assim, o que eu estou vendo aqui, o que significa isso? É claro que é uma alegoria, nem tudo que ele coloca ali vai ter uma explicação direta, ou vai ter uma correspondência bíblica direta, mas Bunyan era um pastor bastante crente, muito firme, e sofreu bastante pelo evangelho. Ficou preso por muito tempo e pregou a palavra mesmo em prisão. E na prisão ele escreveu esse livro, manuscritos, né? E foi algo que foi publicado e foi assim, uma revolução na época que foi lançado o livro. Ok? Eu tenho uma pergunta. Essa é a Raquel, Kelson. Fala, Raquelzinha. Oi, Raquel. A pergunta é, o que significam as pessoas que apareceram para o cristão no meio da caminhada, quando ele perdeu o fardo? Alguém pode repetir? Foi tão baixinho para mim. Quais são as pessoas o que significam essas pessoas que apareceram para cristão quando ele perdeu o fardo? Lá no final do capítulo, Raquel, aquelas 3 pessoas. Os 3 sim. seres resplandecentes. Ali são três anjos. Né? São 3 anjos. Na verdade, ali está representando a própria graça de Deus sobre ele. Né? Uma graça, uma das graças é o perdão dos pecados, outra é o ser nova criatura, representado pelas vestes agora, você é uma nova criatura, está num novo status na presença de Deus, e o outro é o selo do Espírito Santo, pelo qual nós temos a redenção, nós recebemos o selo do Espírito Santo, garantindo que um dia estaremos com o Senhor de fato no céu. Aquele é o primeiro penhor da nossa herança, né? É o primeiro, vamos dizer assim, pagamento
garantindo que todo o resto virá juntamente com ele. Então, ali é a graça do Senhor personificada em 3 aspectos da salvação. Uma alusão direta à Trindade? Oi? Uma alusão direta à Trindade? Sim. Ali você tem isso daí, né? O Pai perdoando, o Filho nos dando nova vida e o Espírito Santo nos selando. Sim, nós podemos pensar dessa maneira aí também. São os 3 aspectos da salvação. Né? Certo, Raquelzinha? Tudo bem. De Obrigada. nada. Ok, Então, tá meus bom. queridos. Então, eu dou por encerrado esse estudo, pela graça de Deus. Né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe.